Esse vídeo é sobre procrastinação. Qual é a definição de procrastinação? É uma tendência voluntária de atrasar o início e a conclusão de tarefas, mesmo sabendo que lá na frente isso vai trazer consequências negativas. Então, é como se fosse um fenômeno onde há uma tendência a ceder à tentação do momento presente, de outras atividades aí eventualmente mais atrativas e empurrando aí para frente tarefas que são necessárias aí de ser realizadas. É um sintoma, né, do TDAH do adulto, embora não faça parte, né, dos critérios diagnósticos. E por que acontece, né? Então, a procrastinação nas pessoas com TDAH tem sido atribuída fundamentalmente, né, à impulsividade e à baixa autodisciplina. Agora, mais recentemente tem sido estudado o papel de variáveis cognitivas na procrastinação. Então, em relação, por exemplo, à orientação temporal e principalmente uma coisa que se chama memória episódica futura ou memória prospectiva. Então, o que é isso? O que é memória futura, né? Não é a gente saber o que vai acontecer no futuro, né? Não é uma bola de cristal. Mas, na verdade, é aquela memória necessária para planejar, armazenar as informações, para planejar uma ação que vai acontecer lá no futuro. Isso envolve várias coisas, né? Então, primeiro a pessoa tem que armazenar a informação do que ela tem que fazer. Vamos pensar um exemplo, né? Então, uma pessoa tem que, às 3 horas da tarde, se programar para arrumar a bolsa da filha que vai levar para a natação. Então, tem que guardar essas informações, planejar o que precisa para fazer isso. E quando surge o momento apropriado, tem que iniciar essa ação, que implica em inibir outros pensamentos, né? Então, atividades, tem que fazer mudança de foco para realizar aquela atividade em questão. Então, envolve aí múltiplos processos aí executivos e de memória também. Agora, então, considerando, né, que agora a gente sabe o que é a memória prospectiva ou a memória episódica futura, qual a relação que isso pode ter com a procrastinação? Então, pode ser que pessoas que procrastinem tenham uma menor formação dessas intenções em relação ao que elas vão fazer posteriormente. Então, por ter essa dificuldade maior em armazenar todas essas informações necessárias para a execução do ato futuro, então, por ela ter uma menor intensidade desse eu futuro, né, que envolve esse tipo de memória, então fica mais difícil proteger o foco das outras intenções e das outras informações que estão circulando no cérebro dessa pessoa. Muito bom. E o que nós temos de comprovação em relação a isso? Então, na verdade, nós temos poucos estudos aí sobre procrastinação, mas um estudo em 2019 avaliou justamente em situações reais a relação entre a percepção de procrastinação de adultos com TDAH e essa memória futura, né? Então, como é que se testa essa memória futura? Então, um exemplo aqui bem simples, né? Então, pedir para o paciente, para o indivíduo, entrar em contato na hora X com o pesquisador daqui a 3 dias e depois 3 dias depois da primeira ligação.
Então, nesse estudo foram avaliados 29 indivíduos com TDAH, adultos, e foram incluídos também 25 controles. E o que os autores encontraram? Que sim, que houve uma falha maior dessa memória futura real, né, entre os adultos com TDAH do que no grupo controle, e mais ainda, que houve uma correlação entre essas alterações, entre o percentual de falhas nessas execuções futuras das ações com a percepção da procrastinação. Então, isso fazem ou traz, então, a seguinte ideia, a seguinte constatação, que a procrastinação nos indivíduos adultos com TDAH está relacionada a processos cognitivos. Então, é muito provável que seja por aí a melhor maneira também de buscarmos formas de intervenção. Então, esse é um tema ainda para qual nós temos poucas pesquisas, mas já nos mostra, né, que, de uma maneira geral, né, o sofrimento trazido pela procrastinação, por conta das cobranças no trabalho, na vida, né, então que esses indivíduos sofrem, possa ser mitigado, possa ser atenuado por intervenções cognitivas adequadas, e nós ainda não sabemos qual a melhor intervenção, mas muito provavelmente isso, né, possa ser auxiliado por intervenções como terapia cognitivo-comportamental, entre outras. É isso aí.